No final do capítulo passado, Sukuna acertou o segundo Black Flash em um oponente, e o narrador fez questão de frisar que isso foi capaz de fazer Satoru Gojo recuperar sua emissão de energia amaldiçoada reversa. Mas será que em vez de recuperar seus braços para o corte que rompe o mundo, Sukuna expandirá seu domínio em 0,2 segundos? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui então fazendo um vídeo sobre o que o Sukuna vai priorizar com a sua cura através da sua estabilidade com a energia reversa. Será que isso que vai acontecer? O que será que vai rolar no próximo capítulo? É o que a gente vai falar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. Às vezes você está meio que navegando pela sua TV, pelo seu celular, pelo seu PC, você já está acostumado a ver os vídeos aparecendo na sua janela inicial, mas ainda não é inscrito. Acontece. Eu faço isso de vez em quando com alguns canais. Mas eu convido você a se inscrever aqui no canal do Geek Brasil. Eu, inclusive, até eu peguei lá e falei assim, cara, eu vou me inscrever nos canais para não falar, para dar exemplo. E eu fui me inscrevendo em alguns canais que eu estou acompanhando há algum tempo. Então eu peço que você também se inscreva no canal do Geek Brasil se você já está nos acompanhando há algum tempo. E também participe lá do nosso Discord. A gente sempre está interagindo, conversando, entendendo um pouco mais sobre a história de Jujutsu Kaisen, que às vezes fica um pouco confuso. Confesso que até eu fico um pouco confuso com as informações que aparecem para nós no mangá, mas a galera que tá mais antenada, mais atenta, consegue destrinchar algumas coisas bem interessantes lá no nosso servidor. Então, clica aqui no link da descrição e vá lá participar. Bom, o desespero está de volta mais uma vez em Jujutsu Kaisen. Depois de uma luta contra o tempo para acabar com o Rei das Maldições, antes dele recuperar sua energia amaldiçoada, tudo caminhava bem para a vitória dos protagonistas contra o maior feiticeiro de todos os tempos. Tudo isso até o Homem que Ri acertar o segundo Black Flash e possivelmente recuperar sua energia amaldiçoada reversa. Esse é um ponto bem importante que o narrador acaba frisando para nós, de que se o Satoru Gojo conseguiu fazer isso, é claro que o Sukuna também terá essa capacidade de recuperar a remissão da sua energia reversa e assim curar o seu corpo. Seja para o que for ele fazer, ele vai conseguir curar as suas habilidades e conseguir a total recuperação dos seus poderes antes mesmo da batalha do Gojo contra ele começar, ou até mesmo frisar ainda mais essas habilidades, aumentar ainda mais as suas habilidades, já que agora ele está em seu corpo original. Então, com essa possibilidade em mãos, o que o Sukuna poderá fazer? Qual será a prioridade de cura dele? Seu corpo tem várias aberturas que ele precisa contornar, que ele precisa resolver através da energia amaldiçoada reversa. Só que ele precisa escolher o que ele precisa curar e para onde que ele vai prosseguir depois dessa cura. Assim, eu vejo que existem duas questões importantes para essa cura do Sukuna e sobre o que ele fará com ela. Bom, no primeiro ponto, ele pode querer curar o seu corpo recuperando seus braços e sua língua. Isso facilitaria pra caramba na emissão do corte que rompe o mundo e deixaria os feiticeiros em maus lençóis. O Sukuna, ele pode recuperar dos seus 4 braços 3, porque um acabou de ser cortado pela katana divisora de almas da Maki. E neste exato momento, no estado atual, ele não pode curar a forma da sua alma, da maneira como a Maki consegue arrancar ou até mesmo acertar partes dos corpos dos feiticeiros quando ela consegue encontrar agora ou enxergar agora a alma deles. E é por isso que ela está no seu estado final com a sua restrição
celestial. E através disso, o Sukuna ele pode curar os seus 3 braços e até mesmo fazer com que a língua da sua segunda boca, que fica no estômago, seja curada, para que ele consiga recitar os encantamentos, fazer o apontamento e ao mesmo tempo fazer os selos para conseguir fazer o corte que rompe o mundo. Com essa consequência, com esses atos, ele pode gerar esse corte e acabar assim com os feiticeiros que estão na sua frente. Mas mesmo assim, mesmo ele conseguindo gerar o corte que rompe o mundo, feiticeiros como Maki e Miguel ainda conseguiriam ver os cortes do Sukuna, ou sentir os cortes do Sukuna, e basicamente, se seus braços continuarem a serem cortados, ou se eles continuarem a desviar dos seus cortes, tudo voltaria a estaca zero antes dele curar o seu corpo. Por isso que o Sukuna precisa pensar muito bem antes de utilizar a energia reversa, caso ele realmente consiga fazer o seu corpo voltar a ser curado, voltar a ter essa emissão da energia reversa, conforme o narrador havia comentado no final do capítulo 255. Por mais que os cortes do Sukuna são extremamente apelões e são pra caramba, o pacto que ele fez sobre a energia amaldiçoada lhe deixou numa situação até meio que complicada. Agora, todo corte que rompe o mundo, o Sukuna precisa fazer os cânticos, os selos e apontar, coisa que somente consegue fazer em seu corpo original. Então, neste exato momento, nós estamos observando que se a Maki arrancar mais alguns braços do Sukuna e ele não voltar à sua recuperação da energia reversa para curar a forma da sua alma, ele não vai mais conseguir utilizar o corte que rompe o mundo. Então, é claro que o seu próximo movimento tem que ser muito bem pensado. E como vimos agora, a técnica que rompe o mundo, o corte que rompe o mundo, pode ser visto, pode ser realizado e até mesmo previsto pelos feiticeiros, pelos adversários do Sukuna. Não se trata dele avisando, se trata do pacto que ele restringiu em si para sempre. Não é o Sukuna avisando onde o corte vai acontecer, não é o Sukuna dando sinais onde o corte vai ser realizado. É o Sukuna cumprindo o trato que fez com a energia amaldiçoada, para que depois do corte do Gojo, ele tenha que seguir esses passos para conseguir realizar o corte que rompe o mundo. E aqueles que são capazes acabam desviando, outros nem tanto. Então, dificilmente acredito que ele curará seu corpo para gerar o corte que rompe o mundo, mas sim sua expansão de domínio. Nenhum feiticeiro que está na batalha atualmente consegue expandir um domínio. Por mais que tenha um domínio simples, nenhum deles conseguirá tancar os poderes da expansão do Sukuna, visto que o domínio simples do Gojo não foi capaz de aguentar quase nada, quase nenhum período de tempo, através da expansão de domínio do Sukuna no combate entre os dois feiticeiros, e o Sukuna estava apenas utilizando o corpo do Megumi. A expansão de domínio do Sukuna seria suficiente para acabar com todos os feiticeiros de uma vez. Todos que estão dentro de um diâmetro de 400 metros seriam pegos pela expansão de domínio do rei. E pelo que nós vimos nos últimos capítulos, poderia afetar até mesmo a Mei Mei, que está observando o desenrolar da batalha dessa distância. Então, 400 metros é coisa pra caramba. É meio quilômetro que a expansão de domínio do Sukuna pode pegar. Então, todos os feiticeiros dentro desse diâmetro podem ser afetados pela expansão de domínio do Sukuna. De tudo isso que o Sukuna apresentou, ou das possibilidades que o Sukuna apresentou, a gente pode levantar a bola, mas ao mesmo tempo ficar com receio, porque dá só uma analisada na fala do narrador no capítulo 255. Após o segundo Black Flash, Satoru Gojo recuperou a emissão perdida da sua técnica amaldiçoada reversa. E agora, o rei das maldições, e a frase não é finalizada. O narrador não termina o que queria dizer. Para mim, isso deixa claro um negócio. O Sukuna não é o Gojo. Sua emissão de energia não será tão recuperada quanto o do Gojo,
por causa dos 6 olhos. Por causa dos 6 olhos, que a forma como o Gojo conseguiu recuperar a sua emissão de energia amaldiçoada. E eu tenho um detalhe, os 6 olhos é uma habilidade do Gojo que faz ele roubar na capacidade da utilização da energia amaldiçoada. Com pouco, ele pode fazer muito. Com pouca energia amaldiçoada, o Gojo pode fazer muita coisa. Mas o Sukuna não tem essa capacidade. Por mais que o refinamento do uso da energia amaldiçoada pelo Rei das Maldições seja roubado pra caramba, seja de um nível absurdo, e isso é mérito completamente dele de ter chegado nesse nível, ele não pode igualar a habilidade dos 6 olhos, porque essa é uma habilidade específica do professor. Por mais que o refinamento do Sukuna seja algo absurdo, não tem como ele se equiparar às habilidades dos 6 olhos. Por isso que eu acredito que essa fala do narrador seja um bait. Porém, o Sukuna recuperará sua energia amaldiçoada reversa do mesmo jeito, mas não o total da sua emissão, pelo menos uma fração dela. Ele apenas conseguirá curar o seu braço esquerdo, que foi arrancado pelo Yuta, já que o que foi cortado pela Maki ainda ele não pode recuperar, e ele vai curar um pouco o seu cérebro para expandir o seu domínio em 0,2 segundos. Essa é uma técnica bem específica de um ponto muito interessante do Gojo ter utilizado, ter criado essa criação e acabou virando um efeito borboleta, um efeito dominó que chegou no colo do Sukuna. O Gojo usou essa parte da sua expansão em Shibuya e foi capaz de inundar os cérebros dos não feiticeiros com informações de 6 meses. Deixando os não feiticeiros em coma por 2 meses e impedindo com que as maldições e os humanos transfigurados fossem capazes de se mexer. Aqui, por instinto, o Gojo chegou à conclusão que ele poderia utilizar a expansão de domínio dele em 0,2 segundos, sem com que as informações da sua expansão de domínio afetassem os não feiticeiros de uma forma avassaladora. E aqui o Gojo acabou criando margem para que o Mahito também aprendesse isso, já que o Mahito estava presente no combate contra o Satoru. Então, o Mahito aprendeu isso com o Gojo e usou essa habilidade na sua batalha contra o Itadori e Todou. Mesmo ele expandindo seu domínio em 0,2 segundos, ele estava livre de qualquer ameaça que o Sukuna poderia criar para ele dentro do corpo do Yuji. A consequência da expansão de domínio do Mahito em 0,2 segundos foi capaz de pegar o Aoi e quase lhe matar. Se o feiticeiro não tivesse arrancado sua mão, ele teria morrido naquele instante. E o mais louco disso é que o Mahito ensinou ao Sukuna como fazer a expansão de 0,2 segundos. Como já vimos várias e várias vezes no mangá de Jujutsu Kaisen, o Sukuna precisa de apenas um exemplo para aprender como utilizar uma técnica, como reutilizar uma forma de técnica. Então, se o Mahito é capaz de fazer, se o Gojo foi capaz de fazer, o Sukuna também é capaz de fazer. Se expandir em 0,02 segundos não afetaria os não feiticeiros ao ponto de criar traumas em seus cérebros, é claro que o cérebro do Sukuna não será tão afetado assim quando expandir nesse tempo. Assim como sua expansão não possui barreira, em apenas 0,2 segundos, todos os feiticeiros dentro de um diâmetro de 400 metros, quase meio quilômetro de distância, serão fatiados que nem queijo ralado. Até mesmo a Maki será pego na expansão. Mesmo que ela consiga ver os cortes, serão tantos cortes vindo de todos os lados que ela não poderá fazer nada. Será muito pior do que foi com a Horaga em Shibuya. E aqueles que possivelmente tenham domínio simples nem terão tempo de usá-lo.
O ponto que reforça a ideia de que nenhum domínio simples pode proteger da expansão do Sukuna de 0,2 segundos é destacado na luta entre Itadori e Todou contra o Mahito. Na luta, Todou utiliza seu domínio simples assim que percebe que Mahito usaria sua expansão. O domínio simples consegue anular o acerto garantido porque atua mais rapidamente do que a ativação do feitiço. Isso ocorre porque a manifestação de um domínio inato normalmente é seguida pela ativação do feitiço. São dois processos que acontecem quase simultaneamente, mas um processo ocorre para depois o outro ocorrer. Assim, é durante esse intervalo entre a manifestação do domínio inato e a ativação do feitiço da técnica que o domínio simples entra em ação, impedindo o acerto garantido. Só que é aí que mora o problema. Mahito fundiu os dois processos em um só, devido a um estado de lucidez causado pelo Black Flash. E quem está neste estado atualmente? Ryomen Sukuna. Nem mesmo a ativação do domínio simples pode salvar os feiticeiros do acerto garantido desta expansão. Mesmo com o domínio simples de Todou ativado, a expansão de domínio e a ativação do feitiço foram realizadas como um único evento. Dessa forma, Todou foi atingido pelo acerto garantido da expansão de 0,2 segundos. Como o Mahito estava em um estado de lucidez através do Black Flash, ele conseguiu fundir esses dois processos. E se o Sukuna expandir o seu domínio em 0,2 segundos, é por isso que ele conseguirá fundir os dois processos, seja a manifestação do seu domínio inato ou seja o acerto garantido da sua técnica, tornando um único processo. Se o Sukuna expandir seu domínio em 0,2 segundos, eu não vejo como os feiticeiros podem sair vivos dessa loucura, a não ser que alguém que consiga expandir seu domínio em 0,2 segundos chegue e iguale sua expansão, anulando o efeito do acerto garantido.